Aí agora eu vou falar dos fatos e da história. Mas antes, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser lembrada quando tiver novos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal. Ah, e se você quer aprender na comunidade Mulheres no Seu Melhor, com aulas objetivas e práticas, e já na primeira semana você tirar essa confusão da sua cabeça e se sentir uma mulher muito mais leve e confiante, é só clicar no link que está aqui abaixo, se inscrever e hoje mesmo já começar na comunidade Mulheres do Seu Melhor, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Porque sempre na situação existem dois componentes. Existe o fato, existe a história. Os fatos são os detalhes, os detalhes verificados, né? As coisas que realmente aconteceram, que não dá para discutir. Realmente, o copo caiu no chão, é um fato. Agora, a história é aquilo que você vai contar sobre o copo que caiu no chão. Ah, você não deveria ter encostado no copo, você é muito estabanado, sai andando, não vê as coisas, atrapalhado. Aí você vai começando a contar uma história sobre aquilo que aconteceu. E a gente fica muito envolvido com essa história. Né? A gente fica emocionalmente envolvido com a história e com aquele significado que a gente está dando para aquele fato. E às vezes é difícil separar o fato da história. O copo caiu no chão, vamos falar que foi uma criança que encostou no copo e caiu no chão. Sempre, aí aquela criança é uma criança estabanada. Sempre que qualquer coisa cair no chão, você já vem com a história da criança estabanada, e sempre é a mesma criança. Então, aquela criança já é a história, ela já está ali no meio da sua história, que dentro da sua casa você tem uma pessoa, uma criança que é muito estabanada, que você não consegue separar mais o fato da história, fica tudo grudado. E a gente começa com o fato, aí conta a história, aí depois a gente vai para a opinião que a gente tem sobre aquilo, depois a gente julga a pessoa que fez aquilo errado. A gente passa de um para o outro muito rápido. Vem as emoções, a gente fica com raiva, fica ansiosa, a gente fica magoada, porque a gente age muito no automático. A gente fica gastando energia, sugando nossos recursos mentais, que você poderia aproveitar com outras maneiras. Você está ali justificando aquela história. Só você não consegue ver solução, né? Você pega, garra no problema e roda ali dentro do problema e não consegue perceber. E fica cada vez mais magoada, cada vez mais ressentida, cada vez com mais raiva, com mais ansiedade, vai crescendo isso. E isso tudo é pensamento automático. Essas histórias são tudo automáticas. Igual frase feita. Você fala assim, ó, vamos passear na floresta, você já sabe o que vem depois, né? E a gente começa a contar as histórias conforme a gente já tem lá as nossas histórias contadas, né, no nosso pensamento. Sempre você tem que olhar para o que aconteceu, você olha para o fato, olha para a história que você está contando. Né? Às vezes você está contando uma história muito grande, e quanto mais você justifica a história, mais ela se torna real, e aquilo vai ficando cada vez maior, e vem com emoção, aí se sente pior, e aí aquilo vai crescendo muito. Então, sempre você olha para a história, pergunta, principalmente se for uma coisa muito dolorosa, uma coisa que está doendo. Olha, separa fato de história, para ver qual história você está contando, o significado dessa história, qual pensamento que está vindo, o que você quer contar com isso? Que história você está contando? É bom a gente saber das nossas histórias, porque nossas histórias é a gente, é o que a gente aprendeu, é o que está na nossa memória, que está no nosso cérebro. E às vezes são histórias que hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido viver essa história. Só que a gente ainda vive. Por quê? É uma história, uma crença, alguma coisa que alguém já contou e ficou muito forte grudado na gente. Então a gente começa a fortalecer essa história, contando ela novamente, novamente, novamente. Então é hora de perguntar que história é essa? Né? O que eu quero contar? O que significa isso? Realmente eu preciso continuar com essa história? E começar a novas histórias, criar novas histórias, porque o nosso cérebro ele é maravilhoso. Ele é muito criativo, muito, muito criativo. Tanto para continuar essas histórias, quanto para fazer novas. Só que como a gente não sabe que ele pode fazer novas, aí ele fica só aumentando as velhas. Por isso que fica crescendo muito, a história fica gigante. Então, é criar novas histórias. Vamos criar nova história. Sempre perguntar da história. Pergunta a história. Qual é o significado dessa história? O que essa história está trazendo para mim? Está me ajudando em quê?
que geralmente são histórias mentirosas que a gente não precisa mais viver. Que as situações que a gente vive hoje é totalmente diferente das situações quando a gente era menor. E a gente traz essas mesmas histórias para hoje. E não precisa mais. Essa foi uma das aulas da comunidade Mulheres no Seu Melhor. Lá você vai encontrar o passo a passo, tanto em vídeo quanto em PDF, de todas as estratégias e ferramentas que eu utilizei, que várias mulheres também estão utilizando na vida dela e tendo muitos resultados na sua vida, sobre o autodesenvolvimento, sobre a clareza desse monte de pensamento que está na sua cabeça e sair desse pesadelo, ter segurança e sentir a leveza da vida. Se você se interessou, clica aqui embaixo. E se gostou da aula, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novas aulas que eu vou lançar toda semana. Um abraço e até a próxima!